Senhor presidente, deputado Renan Ferreirinha, senhoras deputadas, senhores deputados, eu quero também discutir este projeto de lei 1235 de 2019, que dispõe sobre hipótese de sigilo para a salvaguarda da sociedade e do Estado nos termos da Constituição aqui citada. Em primeiro lugar, senhor presidente, um projeto com essa complexidade, um projeto com esse grau de polêmica que ele é capaz de suscitar, não deve ser colocado desta forma em regime de urgência. O andamento desse projeto de lei nas comissões temáticas que se reúnem, que discutem, que amadurecem a matéria, pode permitir, em geral permite, que uma vez em plenário para votação terminativa, o texto possa ser assimilado ou rejeitado, mas com maior fundamentação. Então, eu quero aqui criticar, ainda que tenha havido uma audiência pública, eu quero criticar que uma matéria deste teor esteja na pauta em regime de urgência. E o fato de ter tido uma audiência pública, presidente Renan Ferreirinha, o fato de ter tido uma audiência pública, já sabendo que a matéria sairá de pauta, porque recebeu emendas, não impede, não inviabiliza que uma nova audiência pública seja realizada para aprofundar o debate, inclusive com os elementos novos trazidos pelas emendas apostas em plenário. Esse é o primeiro elemento que eu quero deixar assinalado. Quero falar com a deputada enfermeira Rejane, com a deputada Mônica Francisco, com a deputada Renata Souza. A gente deve fazer uma nova audiência pública. Não podemos abrir mão disso. Não importa que foi feita uma primeira. Que bom que foi feita uma primeira, que acumulou alguma reflexão. Mas agora tem novos elementos trazidos pelas emendas que foram apresentadas. Portanto, eu acho que a gente precisa amadurecer mais a matéria, já que ela não tramitou nas comissões ordinariamente, que pelo menos ela seja objeto de uma nova audiência pública mais ampla, mais discutida, mais explicitada, para que o parlamento forme um juízo mais preciso sobre como votar. Primeiro elemento. Segundo elemento, ninguém questiona, ninguém problematiza que as polícias, seja a civil, seja a militar, possa aprofundar os seus mecanismos e procedimentos no campo da inteligência. Ao contrário, algumas vezes aqui, na legislatura passada, eu, por exemplo, fui voto vencido, tentando apresentar emendas ao orçamento que ampliavam o orçamento dos programas de inteligência da polícia. Por alguma razão, o parlamento votou contrariamente. Então, nada contra, ao contrário, bem ao contrário, que as estratégias de planejamento, de informação, que os processos de formulação tática e estratégica sejam fortalecidos no ambiente das polícias. O que se está questionando aqui, é o Instituto do Sigilo e sob que condições, e sob que circunstâncias, e sobre que aspectos ou tema da atividade policial este sigilo deve acontecer. Porque eu tenho aqui, presidente Renan Ferreirinha, o artigo 1º, cabe às polícias civil e militar, com exclusividade no exercício de seu poder administrativo normativo, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade. Mas o que é isso? O que é isso? Isso aqui é uma lei, isso aqui não é um bilhete, não é uma carta entre amigos, isso aqui é um diploma legal. Então, os conceitos, as categorias que aparecem aqui, têm que estar o mais objetivadas possível. Eu não sei dizer, até porque isso é objeto, certamente, de controvérsia e de debate, o que seria, ou o que não seria conveniente, o que seria, ou o que não seria oportuno. Portanto, o artigo 1º já traz esse elemento, Flávio, falávamos disso na CCJ, já traz esse elemento de subjetividade, que a gente não consegue ter precisão sobre o que significa. Além disso, os autores fazem menção ao artigo 5º, que é do capítulo 1
dos direitos e deveres individuais e coletivos, particularmente ao inciso 33. Ao inciso 33, que diz: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Este inciso 33, ele foi regulamentado. Quando a gente consulta a Constituição, aparece lá no inciso 33 uma remissiva à regulamentação desse inciso, que está na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso à informação. Então, não é para entender a Constituição como se ela fosse um texto sozinho. Muitas vezes o que a Constituição dispõe é detalhado, regulamentado e disciplinado por legislação infraconstitucional. É o caso deste inciso especificamente que foi citado pelos autores. Se não, vejamos no artigo 21 desta lei, que regulamenta o inciso 33 do artigo 5º da Constituição, diz o seguinte: não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. E segue o artigo no seu parágrafo único: as informações ou documentos. Veja só, se a regulamentação do inciso 33 do artigo 5º da Constituição, parágrafo único do artigo 21 da Lei de Acesso à Informação: as informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticadas por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas, não poderão ser objeto de restrição de acesso. Então veja, presidente André Siciliano, como esse é um tema controvertido. Faz sentido chamar o inciso 33 do artigo 5º da Constituição? Sim, faz sentido, só que ele é disciplinado, ele é regulamentado por uma legislação infraconstitucional, que diz quais são os casos em que esse sigilo não pode ser mantido. Então, esse é o debate que está posto. E esse é o debate que está posto, não é um debate meramente teórico, não é um debate meramente doutrinário. É um debate que precisa, deputado Luiz Paulo, ser contextualizado. Nós estamos fazendo esse debate no estado do Rio de Janeiro, onde nós temos sucessivos casos, recorrentes casos, históricos casos de violações de direitos humanos por agentes públicos da área de segurança pública. Então, isso deveria nos colocar com atenção redobrada. Não estamos falando de um lugar qualquer, de um estado qualquer, de uma polícia qualquer, de uma polícia que tem quadros do maior valor. Entretanto, que já vem há décadas no Rio de Janeiro sendo incitada a atuar sob uma lógica que não é da inteligência, que não é do planejamento, que não é da informação, que não é da tecnologia, mas é a lógica da guerra. E eu digo sempre isso aqui, em defesa dos policiais, que é uma pena, porque essa lógica da guerra, ela desrespeita e desconsidera a própria inteligência instalada nos quadros da Polícia Civil e nos quadros da Polícia Militar. E aí, dialogando com o deputado Carlos Augusto, que eu vi Vossa Excelência inúmeras vezes, sempre com a máxima atenção que pude dar, Vossa Excelência, num dado momento em que aparteou, acho que a deputada Mônica Francisco, fez questão de estabelecer uma diferença que me parece importante no que diz respeito ao Instituto do Sigilo. Quando Vossa Excelência diz que não, mas é preciso não confundir, que o sigilo não se aplica às operações propriamente ditas, se aplica à questão tática e estratégica. Eu fiz uma emenda, inspirado nesse debate com Vossa Excelência, ou melhor, ouvindo a intervenção de Vossa Excelência, uma emenda, já tinha feito outras, mas uma emenda em que eu assim formulo. É uma emenda aditiva para incluir um parágrafo único no artigo 2º. Nos seguintes termos: o sigilo de que trata o CAPT aplica-se ao processo de formulação tática e estratégica, não se estendendo às operações policiais efetivamente realizadas, que deverão ocorrer sob o signo da transparência, assegurado o pleno controle daquelas operações por parte dos órgãos de controle do Estado e da sociedade civil organizada. Porque já que é para tentar objetivar na lei onde cabe e onde não cabe, Flávio Serafini e Mônica Francisco, onde cabe e onde não cabe o Instituto do Sigilo, vamos deixar claro na lei que as operações policiais propriamente ditas
realizadas, efetivadas, materializadas, estas têm que estar sob pleno controle, tanto dos órgãos de controle do Estado, quanto das entidades organizadas da sociedade civil. Que o sigilo caiba no processo tático e estratégico de formulação. Eu reconheço isso, que é preciso que o bandido não tome conhecimento prévio da estratégia e da tática da polícia. Mas é óbvio, agora o que não pode são as operações estarem protegidas, sob pretexto de salvaguardar o Estado da sociedade, protegidas pelo sigilo, e sob essa proteção, eventuais novas violações de direitos humanos acontecerem sem que ninguém saiba, sob silêncio, sob absoluta falta de transparência. Por isso, é um projeto que deputado André Ciliano, presidente André Ciliano, eu sugeriria, Vossa Excelência ainda estava fora da presidência, mesmo já tendo acontecido uma audiência pública, importante que já tenha acontecido, agora o projeto recebeu várias emendas. Vale a pena, tendo em vista que ele não tramitou nas comissões, que ele foi posto na ordem do dia em regime de urgência, vale a pena uma nova rodada de audiência pública para discutir o projeto e, sobretudo, as emendas que foram apostas no transcurso deste debate. Esse é um tema muito sério, muito grave. Saúdo os deputados que provocam essa discussão, mas acho que o texto pode ser muito melhorado para fortalecer a transparência, estabelecer com objetividade as situações excepcionais em que o sigilo tem que se manifestar, sem prejuízo do controle sobre as operações policiais propriamente ditas.